Bom dia, tudo bem? Vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina? Hoje vamos retomar um tema que eu falei lá no sábado, nossa breve introdução da lição dessa semana. Vamos falar um pouquinho sobre a mensagem às 7 igrejas e como podemos entendê-las. Por isso, vamos ler juntos Apocalipse, capítulo 1. Ainda vamos ler um pouquinho da visão introdutória que Deus deu a João da igreja, os versos 11, 19 e 20. Apocalipse 1, verso 11 diz: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso agora 19 e 20, nós lemos: Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, a lição dessa semana não vai explicar qual é o significado histórico de cada uma das 7 igrejas. Vamos parar detalhadamente para entender um pouquinho sobre cada uma delas. Se você quer conhecer um pouco mais, eu tenho aqui o início de uma série de sermões, que são mais estudos do que sermões, sobre as 7 igrejas aqui no canal do YouTube. Então, se você está vendo pelo Facebook, vai lá no meu canal do YouTube, que está lá os vídeos. Se você está vendo pelo YouTube, nesse canal mesmo, você pode procurar uma série sobre as 7 igrejas, que eu gravei alguns vídeos sobre as 7 igrejas e a gente vê detalhadamente cada uma delas. Mas a gente vai ver agora que essas mensagens, cada uma delas, elas têm um significado maior do que apenas uma profecia de tempo. Primeiro de tudo, na Ásia Menor, existiam apenas 7 igrejas? Não, não existiam. E no mundo cristão antigo, então na época de João, muito mais de 7 igrejas. Então por que João escolheu essas 7? Na verdade não foi João que escolheu. Porque o anjo pediu que João mandasse uma carta para cada uma dessas 7 igrejas. Porque isso é um símbolo. A gente sabe que os números do Apocalipse, eles trazem significados maiores do que apenas um número, muitas vezes. E o número 7 aqui significa plenitude, totalidade. Então, a mensagem para a totalidade da igreja, plenitude. Nós teremos 3 aplicações. 3 aplicações para as 7 igrejas. Então, quando você lê cada uma das 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, está lá no Apocalipse capítulo 2 e 3, cada uma delas tem 3 aplicações. A primeira delas, uma aplicação histórica. O que seria essa aplicação histórica? João, ele mandou para 7 igrejas literais da época dele. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia eram 7 cidades que existiam na época de João. Essas 7 cidades tinham as suas igrejas. Então, nós temos uma ordem clara no capítulo 1 que todo o livro do Apocalipse deveria ser copiado pelo menos 7 vezes e enviado a cada uma dessas 7 igrejas. Então, é claro que a mensagem que João escreveu tinha significado para aquelas igrejas. Naquela época, as pessoas viviam sob o período de perseguição romana, que se iniciou com Nero e depois aumentou muito com Diocleciano. Então, um momento de perseguição, e um dos motivos principais da perseguição era a participação ou não do culto ao imperador. As pessoas dessas igrejas sofriam perseguições, sofriam aflições, e João usou elementos dessas próprias cidades, dessas próprias igrejas, nas suas cartas. Então, quando uma pessoa de Laodiceia lia lá que ela não deveria ser nem fria, não deveria ser morna, de ser quente ou fria, ela sabia que vinha águas da cidade de Colossos e água da cidade de Herápolis lá, que eram águas que vinham frias e quentes, eram canais de águas quentes e águas frias. E quando chegavam em Laodiceia, essas águas quentes e frias tornaram-se mornas. Então João pegou elementos daquelas cidades para trazer uma aplicação. Então quando as pessoas liam aquilo tinha significado para elas no tempo delas. Era uma mensagem de Deus para elas naquele momento. Uma segunda aplicação é a aplicação profética. Essas 7 igrejas representam 7 períodos da história do cristianismo. Desde a primeira, que é Éfeso, representa a época apostólica do 1º século, até a Laodiceia, a última igreja, que representa o cristianismo hoje em dia. E nós percebemos que os elementos de cada uma dessas cartas, a descrição, os problemas, as qualidades, elas casam exatamente, perfeitamente, com os 7 períodos da igreja cristã.
Podemos dividir a história da igreja em 7. E cada uma dessas 7 igrejas representam perfeitamente esses períodos. E Deus tinha uma mensagem profética para aquele povo naquele tempo. Também nós temos uma mensagem, uma aplicação universal. Pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, podem ler as 7 cartas e podem entender a mensagem de Deus para elas naquele tempo. Por exemplo, hoje nós entendemos que nós estamos vivendo no período da 7ª igreja, de Laodiceia. Mas quando eu leio a carta à igreja de Esmirna, eu sou reconfortado pela mensagem de Esmirna, de ser fiel a Deus com foco na recompensa final, não na recompensa desse mundo. Que mesmo em as provações, Deus não nos abandona. Essa é a mensagem de Esmirna, essa é a mensagem que traz alívio para mim hoje. Por isso que todas as cartas terminam dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você reparou que nós lemos ali no capítulo verso 19 que as mensagens eram coisas que nós tínhamos para hoje e para o futuro? São e em breve hão de acontecer. Porque é exatamente isso. As mensagens das 7 igrejas são mensagens para hoje, para toda a história, são mensagens proféticas. Mas o mais importante de tudo, e é o que eu estou falando quase todos os dias, é: Jesus tem as 7 igrejas nas suas mãos. Ele conhece perfeitamente cada uma delas. E não importa quem é você, não importa em que período da história você está ouvindo essa mensagem, o que importa é que elas são a mensagem do Espírito Santo para você na sua vida. Leia, entenda e mude de vida. Que Deus abençoe e guarde. Convido você a curtir esse vídeo, a você curtir a página do Facebook, a minha página do Facebook pessoal, para você não perder mais vídeos, se inscrever no canal do YouTube e compartilhar com quem você puder. Que Deus abençoe e guarde e até amanhã.